Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aí ao vivo, nesse sábado à noite, 20h43 exatamente. Estamos na reta final, né? Estamos na reta final do ano, quase no Natal. Nós estamos aqui ao vivo para mais um projeto de iniciação, nesse sábado à noite. Boa noite, professor. Bem-vindo a todos. Boa noite. O nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento e a todos os nossos irmãos que estão presentes no nosso programa de hoje, né? Projeto Iniciação. Todo sábado a gente está aqui a partir das 20h40, né? Na nossa reunião, justamente para, com essa finalidade, estudar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, o destino do programa é esse, dar a base iniciática, né, para quem quer seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando que a iniciação é o projeto, né, o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida. Então, isso tem que dar muita atenção para isso, né? A base do nosso programa é a doutrina secreta de todo o trabalho, né? Os ensinamentos provindos através da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós abordamos também frequentemente os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Então, o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações, não é isso, para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. E outra finalidade muito importante do encontro é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Então, isso é muito importante, essa reflexão. É um momento muito importante para o planeta Terra e para a humanidade toda, o seu processo evolutivo, né? Devemos dizer que toda pessoa que quer seguir o caminho da iniciação, desenvolver o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso aí, os mestres nos ensinam isso. É necessário que ela esteja filiada a uma escola iniciática. Ela pode escolher a escola iniciática que mais lhe for da sua vontade, né? Mas nós, de nossa parte, indicamos aqui que os nossos queridos irmãos venham fazer a iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. O princípio da iniciação se dá através de um grau chamado grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar, então, de todos os eventos, né, internos e externos da sociedade, participar das ritualísticas, de reuniões todas, né? E mais do que nunca, ela tem a possibilidade, né, o direito, né, de ler, estudar as revelações do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Muito bem. Como é que a pessoa pode fazer esse contato inicial com a eubiose? É simples. É só entrar num desses mecanismos de busca que existe na internet, né? Uma busca na internet e colocar Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, a pessoa vai encontrar o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. Nesse site, ela vai encontrar a referência a todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, aí, essas informações constam o endereço do departamento, a cidade onde se localiza, o e-mail, o telefone, assim por diante. A pessoa entra em contato e estabelece o início
do seu curso, né? Que começa com o grau peregrino. Devo dizer que em janeiro agora, né? Janeiro próximo, meados de janeiro, já em todos os departamentos do Brasil se inicia o curso peregrino. Então, está aí pertinho, né? As pessoas já podem ir providenciando esse contato para realizar a sua aproximação com a Sociedade Brasileira de Biose e começar a realizar o seu projeto e iniciação. Muito bem. Eu devo dizer aqui que no encontro anterior, né, no sábado anterior, nós tivemos aqui um assunto muito importante que foi discutido, que foi a respeito dos elementais e dos elementares. Existem duas definições importantes, elemental e elementar. E isso foi motivo de discussão, motivo de estudos, né, de reflexões a esse respeito. E hoje nós vamos começar a dar maior ênfase a esse estudo, logo de início, nessa questão de elemental e elementar, porque é um assunto muito importante, seguindo, evidentemente, os ensinamentos trazidos pela mestra Helena Petrovna Blavatsky, que, evidentemente, são ensinamentos provindos, ela foi veículo dos grandes mestres, né? Ascensionados, vindo das cortes celestiais, das hierarquias, e então ela trouxe esse conhecimento. Inicialmente, nós vamos ver aqui justamente a definição e o estudo sobre elemental. Elemental. Então, são duas definições, o elemental e o elementar. Vamos ver o que significa um e o que significa outro. Tudo bem? Esse é o nosso estudo inicial. Elementais, espíritos dos elementos. Veja bem, criaturas desenvolvidas nos 4 reinos ou elementos: terra, ar, fogo e água. São denominados pelos cabalistas de gnomos, os da terra, silfos, os do ar, salamandras, o do fogo, ondinas da água. Então, cada tipo de elemento da terra, seja terra, ar, fogo e água, existe um tipo de elemental que é predominante desses ambientes, né? Estou repetindo, os gnomos na terra, os silfos no ar, a salamandra no fogo e as ondinas na água. Exceto alguns poucos que pertencem a espécies superiores e seus regentes, são antes forças da natureza do que homens ou mulheres etéreos. Na verdade, os elementais são forças da natureza. Essas forças, como agentes servis dos ocultistas, podem produzir diversos efeitos, porém, se empregados por elementares, agora, isso é, elementares, enganarão as pessoas crédulas. Então, aí a diferença entre elementais e elementares, né? Todos os seres inferiores, invisíveis, engendrados no 5º, no 6º e no 7º planos da nossa atmosfera terrestre, são chamados de elementais. Pérez, dives, djinns ou djinns, silvanos, sátiros, faunos, elfos, anões, trolls, kobolds, brownies, são vários nomes, níquias, trasgos, duendes, pinques, branches, é uma grande quantidade enorme de seres, né? E assim, etc. Damas brancas, fantasmas, fadas, etc. Os elementais são espíritos da natureza, seres materiais, porém invisíveis para nós. São chamados de espíritos da natureza, né? Mas eles vivem na natureza, mas são invisíveis para nós. É isso? Não tem espírito imortal. São chamados de espíritos, uma maneira de se falar, mas não, claro que não são espíritos, porque não têm a constituição que uma estrutura espiritual necessita, né? Ou seja, um centenário com a tríade superior. Mas são feitos da substância da alma e têm vários graus de inteligência. Veja bem, os elementais têm vários graus de inteligência. Seus caracteres variam muito. Em sua natureza, representam todos os graus do sentimento. Alguns são de índole benéfica, outros de maléfica.
No mundo astral, há numerosas hostes de elementos naturais ou espíritos da natureza, divididos em 5 classes. Rosas, hostes de elementos naturais, é isso? Em 5 classes principais, que eu falei, são divididas em 5 classes principais, que são os elementais do éter, do fogo, do ar, da água e da terra, como nós já falamos. Né? Os últimos 4 grupos eram denominados no ocultismo medieval de salamandras, silfos, ondinas e gnomos. É inútil dizer que há outras 2 classes que completam as 7, que não nos interessam por enquanto, visto que ainda não se manifestaram. Estes seres têm por tarefa manter as atividades relacionadas com seus respectivos elementos. São os condutos através dos quais operam as energias divinas nesses meios diversos e são, cada elemento, a expressão viva da lei. Então, os elementais servem de veículos para tudo que ocorre na natureza. Então, a lei, justa e perfeita, utiliza os elementais para fazer as mudanças e os fenômenos que ocorrem na natureza. São feitos pelos elementais. Né? No topo de cada uma dessas divisões, há um grande ser, Deva, ou Deus, chefe de uma poderosa hoste, inteligência, diretriz e guia de todo o departamento da natureza, regido e animado pela classe de elementais que estão sob o seu domínio. Então, esses elementais são regidos por seres de ordem superior. Né? Claro, aí são seres hierárquicos, né? De hierarquia. Assim, Agni, Deus do fogo, é uma grande entidade espiritual relacionada com a manifestação do fogo em todos os planos do universo e mantém seu governo através das legiões de elementais do fogo. Conhecendo sua natureza e sabendo os métodos para dominá-los, operam-se os chamados milagres ou magias, que de vez em quando são registrados pela imprensa, pelos meios de comunicação. Né? Os 5 deuses que presidem aos elementos são Indra, senhor do Akasha, o éter, Agni, senhor do fogo, Pavana, o Vayu, senhor do ar, e Varuna, senhor da água, e Kiti, senhor da terra. Então, está todo esse conhecimento importante. O professor Henrique de Souza, nosso mestre, né, ele diz que tudo que acontece na natureza ocorre por ação dos elementais. Tudo que ocorre na natureza, o quê? As mudanças climáticas, as transformações da Terra, né? Terremotos, desmoronamentos, né? E também na água, né? Maremotos, ondas enormes, e inundações e tudo mais. No ar também, né? Tempestades, chuvas torrenciais, etc., etc., ocorrem, então, por ação dos elementais. É claro que, como nós falamos aqui, já dissemos, né, esses elementais são agentes específicos que agem sob o comando de seres de hierarquia, que, evidentemente, agem sob o comando do eterno, né, da divindade. E por isso que os elementais são muito importantes naquilo que nós chamamos de magia. Então, o mago usa os elementais para produzir fatos de magia, que no nosso plano humano nós chamamos de milagres. Milagres. Então, quando um ser superior produz algum fato fora do normal, nós dizemos que ele operou milagre, como Jesus fazia. Né? Aqui a religião diz que Jesus operava milagres. Mas, na verdade, não são milagres. Jesus realizava tudo aquilo que está de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. E para que realizasse esses ditos milagres, na verdade, ele realizava magia superior, utilizando os elementais. Um dos exemplos, por exemplo, é justamente o momento em que ele estava com os discípulos, né, na água, né, num barco, e houve uma grande tempestade. E o barco começou a
balançar para lá e para cá, e com perigo de naufragar. E os discípulos ficaram com muito medo. Então, o Evangelho diz que Jesus levantou os braços e acalmou a tempestade. É isso, na frente dos discípulos. Ele levantou os braços e acalmou a tempestade. É claro que ele não é simplesmente acalmou a tempestade. Ele acalmou a ação dos elementais da água e do ar que estavam fazendo todo aquele processo de tempestade, né? Acalmou os elementais da água e do ar. É isso. Então, acalmou. Então, tudo o que Jesus fazia, os ditos milagres, na verdade, são ação sobre os elementais. Nós não conseguimos ver os elementais. Né? Muita gente tem a sensibilidade específica, né? Ela tem essa possibilidade de ver no mundo hiperfísico e consegue ver os elementais. Existem muitas experiências fortuitas ou feitas propositadamente a respeito de... Nós tínhamos antigamente a chapa fotográfica, né? Então, o filme, né, que a gente revelava, né, antigamente, né? E existem muitas fotos que foram tiradas da natureza e aparecem elementais nas fotos. Então, as chapas fotográficas eles podem registrar a presença dos elementais. Eu não sei se hoje, eu não tenho informações a respeito se as nossas máquinas agora, as câmeras que nós temos hoje, né, dos celulares, por exemplo, exemplificando os celulares, se alguém já conseguiu fotografar um elemental. Isso eu não tenho ideia. Já se conseguiu fotografar elemental no tempo, e existe ainda, né, com a câmera fotográfica que usa o filme, né? O filme, depois o filme é revelado, etc. Então, isso já é constatado na literatura, a fotografia dos elementais. E uma outra coisa importante também, que a gente deve deixar bem claro, é que os elementais, eles são vistos pelas crianças. As crianças ainda não têm aquela influência da personalidade, né? Elas são ingênuas. Não são puras, porque é um ser que está reencarnado. Ele não é puro, né? Porque ele tem o seu karma ali, né? Toda criança tem o seu karma. Mas ela tem ingenuidade. E essa ingenuidade da criança, né, que a gente fala que é pureza, possibilita que ela enxergue os elementais. Então, os mestres nos dizem que muitas vezes uma criança está brincando, está conversando, a gente vê que ela está se comunicando com algo ao redor dela, são os elementais que estão ao redor dela brincando com a criança. Porque os elementais cuidam das crianças, né? Aliás, o processo da reencarnação é produzido por elementais, né? A fecundação, o desenvolvimento do óvulo, depois o desenvolvimento do bebê no útero, o nascimento, é tudo produzido por elementais. Depois nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, e essa possibilidade dos elementais vai sendo reduzida a um tal ponto, depois de uma determinada idade, deixando a fase infantil, né, da ingenuidade, nós paramos de ver os elementais. Não são mais vistos, a não ser por aqueles que têm essa propriedade de enxergar fatos que existem nos mundos hiperfísicos. Então, aí está esse grande conhecimento que nós temos sobre os elementais, né? Que agem sob a lei produz os efeitos da natureza. Aliás, por exemplo, há um relato que São Francisco de Assis punha a mão no fogo e não queimava a mão. Isso é dito na religião. São Francisco de Assis, ele produzia esse milagre. Ele punha a mão no fogo e não queimava a mão. Por quê? Porque ele tinha poder sobre os elementais, justamente sobre do fogo, as salamandras, né? Então, ele acalmava as salamandras e o que queima é justamente a ação da salamandra no fogo, né? E esta ligação de São Francisco de Assis, vendo os elementais, é citado de maneira alegórica com São Francisco de Assis, relacionando-se com os animais. Aliás, a gente sabe, né, nós consideramos São Francisco de Assis como o santo protetor dos animais.
e a gente vê imagens, é muito frequente a gente ver imagens de São Francisco de Assis ao nível da água, né, do mar ou de um lago, e os peixes vêm à tona, ficam com a cabeça para fora, e como se estivesse conversando com São Francisco de Assis. Isso é uma imagem que a gente vê frequentemente nas igrejas, nos livros, etc. Isso representa justamente, alegoricamente, essa relação que São Francisco tinha com os elementais. Então, dominar os elementais indica a possibilidade da magia. Então, a magia não é milagre. O milagre, o que um ser, um adepto, um ser ascensionado, um anjo, um santo faz, não é milagre. Ele utiliza os elementais e realiza fatos extraordinários, utilizando os elementais. Aí está, então, esse algo muito importante a respeito desses estudos sobre os elementais. Agora, vamos ver agora o estudo sobre os elementares. Agora, não são mais elementais. Vamos falar sobre elementares, de acordo com os ensinamentos da Blavatsky, continuando. Né? São propriamente, veja bem, vamos ampliando, são almas desencarnadas de pessoas depravadas. Isso aqui, nós não falamos isso no encontro passado, falamos sobre outro aspecto, mas isso está na literatura da Blavatsky, né? Almas desencarnadas de pessoas depravadas. Nós já vamos ver exatamente o que significa isso. Estas almas, algum tempo antes da morte, separaram de si mesmas seu respectivo espírito divino, perdendo desse modo suas possibilidades de imortalidade. Então, na verdade, não são almas desencarnadas. Na verdade, é o que sobra da separação do quaternário da tríade. Então, quando a pessoa é depravada e comete crimes hediondos, isso a literatura iniciática nos diz isso. Quando uma consciência comete crimes hediondos, extremamente, que a gente nem possa imaginar, não é isso? Então, o que acontece? A vibração do quaternário não coincide mais com a vibração da tríade superior. Então, há um afastamento. Essa ligação antacarana, que é a ligação, vai aumentando a distância, né, do quaternário com o ternário, até o ponto que é uma ruptura de antacarana. A antacarana se rompe, que é a ligação do quaternário com a tríade superior, aí surge, muito mais do que uma alma desencarnada, é um ser não humano, chamado Kama Rupa. Esse ser, então, que está no mundo hiperfísico, que não é uma alma, não é bem uma alma, porque ele não tem a tríade superior, é um Kama Rupa. E esse Kama Rupa, ele vai se desintegrando. Né? Na medida em que passa o tempo, ele vai perdendo dimensões. Ele perde a quarta dimensão, depois vai para a terceira dimensão, para a segunda, para a primeira, até chegar na zero dimensão. Isso significa, no modo de ensino do nosso mestre, professor Henrique de Souza, entrar no que ele chama de cone sombrio da Lua. É isso? Cone sombrio da Lua, que coincide com o inferno de Dante. O inferno de Dante. Então, esse Kamarupa ele vai despencando, perdendo a sua ligação cada vez mais do mundo humano, vai perdendo dimensões até que é jogado, sabe aonde? Na Lua. A Lua, na verdade, é uma lixeira cósmica, segundo a HPB. Tudo que não é utilizado no processo evolutivo é jogado na Lua e, evidentemente, a divindade faz a reciclagem. Como faz isso, eu não sei. Somente os mestres poderiam dar uma explicação, né, a respeito disso. Né? Então, essa aí, aliás, um exemplo típico de ação sobre os elementares, justamente sobre os Kamarupas, é justamente aquele que está no Evangelho, né? Que Jesus ia passando por um determinado lugar e tinha uma pessoa se debatendo no chão. Ela estava enlouquecida, se debatendo no chão. Então, Jesus impôs a sua mão e curou a pessoa, tirou essa pessoa desse delírio, desse trauma. E o Evangelho diz que dessa pessoa saíram certos seres
eles deram o nome deles de legiões. Legiões, eles chamaram legiões. Mas não é, legiões que são camarrupas. Na verdade, aquela pessoa estava infestada por camarrupas. E o Evangelho diz que os camarrupas, saídos daquele ser, eles foram para uma vara de porcos. Vara é o coletivo de porco. Foram por uma vara de porcos, não é isso? E entraram no corpo dos porcos. E no Evangelho diz que os porcos ficaram alucinados e começaram a correr em disparada até que se precipitaram no precipício, né? Num abismo do precipício. Então, isso aí indica o seguinte, que o Kamarupa, quando a alma perde a tríade superior, o Kamarupa tenta sobreviver. Agora, então ele torna-se o quê? Ele torna-se o quê? Um parasita. É isso? Um vampiro. Vampiro existe? Claro que não, né? Esse vampiro que a gente lê na história aí, que suga sangue, isso é tudo isso é de filme, coisa de livro, ficção de livro e filme. Isso não existe. Existe o vampiro, que é o Kamarupa. Aí sim. O Kamarupa, quando ele começa, ele perdeu a tríade e fica no mundo hiperfísico, só o quaternário, ele começa, então, vampirizar o mundo animal. Depois, ele perde dimensão, começa a vampirizar o mundo vegetal. E depois começa a vampirizar o mundo mineral, até chegar na zero dimensão. Não é isso? É claro que o Kamarupa ele pode vampirizar também o ser humano. É isso? É por isso que o que no espiritismo chama de obsessores, né? Em grande parte é produzido por Kamarupas. Mas isso acontece quando a pessoa está em sintonia vibratória com o Kamarupa. Então, o Kamarupa, na verdade, ele não vai obsidiar a pessoa, ele é atraído se a pessoa não mantém um comportamento correto de bondade, de boas ações, etc., e pode atrair. Essa pessoa pode atrair um obsessor, que é justamente um Kamarupa, e tem problemas sérios. Né? Tanto que no Espiritismo existe o tratamento para desobsessão. Na verdade, o tratamento de desobsessão não é arrancar o Kamarupa, a força, não é. É justamente trabalhar no obsidiado. Então, o obsidiado, dentro do Espiritismo, ele passa a ler o Evangelho, fazer orações, participar das reuniões. Então, à medida que ele vai se evangelizando, vai lendo as coisas de Jesus, então o seu nível vibratório vai aumentando, a tal ponto que o Kamarupa vai perdendo a ação sobre ele. O Kamarupa perde a ação sobre ele. Então, chega um momento que o Kamarupa não vê mais ele. Então, esse é o caminho da desobsessão, né? Contado no Espiritismo. Porém, no grau atual de ilustração, acreditou-se ser melhor aplicar tal termo aos fantasmas de pessoas desencarnadas. Usou-se chamar o Kamarupa como fantasma de pessoas desencarnadas. Em geral, aquelas cuja residência temporal é o Kamaloka, ou seja, os restos camarúpicos dos seres humanos em processo de desintegração, suscetíveis de revivificação temporária e tornados conscientes, em parte, através das correntes de pensamentos ou magnéticas de pessoas vivas. Eliphas Levi, um grande estudioso, e alguns outros cabalistas fazem pouca distinção entre os espíritos elementares, que haviam sido homens, e aqueles seres que povoam os elementos e constituem a força cega na natureza. Uma vez divorciada de suas tríades superiores e de seus corpos, tais almas permanecem em seus invólucros das suas tríades superiores, permanecem em seus invólucros camarúpicos e são irresistivelmente atraídos para a Terra, no meio de elementos afins às suas naturezas grosseiras. Ou seja, ele vai perdendo dimensões, como nós falamos, né? Sua permanência no Kamaloka varia no que se refere à duração. Porém, invariavelmente termina em desintegração, zero dimensão. Ele vai para zero dimensão, dissolvendo-se como uma coluna de névoa, átomo por átomo, nos elementos que o rodeiam. Aliás, na Divina Comédia, Dante Alighieri, isso eu li, o Dante Alighieri está lá no inferno, né? Lá no nível mais baixo do inferno de Dante, né? E ele estava no meio das pedras, E ele ouviu a voz de um amigo dele.
ele morava em Florença, né? Um amigo dele em Florença, e amigo dele não tinha um comportamento adequado, né? Ele sabia que não tinha um comportamento adequado. Ele morreu. Isso. E quando Dante Alighieri estava lá no meio das pedras, ele ouviu a voz desse amigo, Dante, Dante, isso está na Divina Comédia. Ele chamava Dante, Dante, e Dante fala, ô fulano, onde está você? Aí aquela voz falou assim, Dante, eu estou aqui na pedra. Eu estou aqui na pedra. Ou seja, ele estava vampirizando a pedra. Já no estágio final da desintegração, já estava na primeira dimensão, em direção da zero dimensão, que é justamente o mundo lunar, né? Elementares são os cadáveres astrais dos mortos, a contraparte etérea da pessoa que em um tempo viveu e que cedo ou tarde decompor-se-á em seus elementos astrais, do mesmo modo que o corpo físico se dissolve nos elementos a que pertence. Então, esses elementares vão se dissolvendo, como dissemos, né? Esses elementares, em condições normais, não têm consciência própria. Não têm consciência própria. Porém, podem receber vitalidade de um médium, e por isso são, assim, digamos, galvanizados durante alguns minutos, voltando à vida e à consciência artificiais. Então, podem falar, operar, recordar com clareza coisas que fizeram durante a vida. É por isso que a mediunidade exercida de maneira descontrolada não é aconselhável. Isso a teosofia fala, a eubiose fala, e o próprio espiritismo fala sobre isso, né? Atualmente o espiritismo fala sobre isso, né? A mediunidade existe, né? Todos nós temos cada um tem um certo grau de mediunidade. Mas só que isso não pode ser usado de maneira aleatória, descontrolada. Por quê? A pessoa, através da sua mediunidade, ela pode tornar-se veículo dos elementais. Não é isso? Então, ela vai entrar em contato com os elementais, ou então vai se pronunciar como sendo um ser que está ali presente. E, geralmente, nessas falsas comunicações, esses elementais se identificam como seres superiores, né? Eles dizem assim, eu sou Aristóteles, eu sou Sócrates. Geralmente dão nomes fantásticos para si mesmos, enganando as pessoas, na verdade. Então, é por isso, então, que o exercício da mediunidade descontroladamente não é aconselhável. A teosofia desaconselha, a eubiose também, e o espiritismo também tem noção a esse respeito. Tudo deve ser feito de acordo, sob o controle da mente humana. Isso aí baseado nos ensinamentos de Jesus o Cristo, na bondade, na fraternidade e assim por diante. Não de maneira aleatória, por curiosidade, para fazer experiências, por brincadeira. Isso não é motivo de brincadeira. A gente não pode brincar com isso porque nos leva a situações bastante complicadas, não é verdade? Então, não se pode brincar com isso. Com muita frequência, são observados pelos elementais e um deles, né, se servem para, como máscara, representar pessoas mortas ou enganar os crédulos. Então, esses elementares, né, que são os camarupas, eles, se der passagem para eles, vêm enganar aqueles que acreditam neles, né? Mas, na verdade, eles não são seres humanos. Eles retêm aquela lembrança de que eles passaram como ser humano, mas não são mais seres humanos. Então, é claro que, não sendo seres humanos, eles não têm possibilidade de desenvolver o bem, a caridade, a fraternidade. Isso não tem condições. Esses elementares não têm condições de exercer isso, né? Porque não são seres humanos, não tem essa possibilidade. Os elementares de pessoas boas têm pouca coesão e logo se evaporam. Os dos malvados podem durar longo tempo. Então, tem consciência própria, enquanto não tem ocorrido a separação dos princípios. Então, esses aí são os princípios básicos deste... Então, basicamente é isso, né? Os elementares, na verdade, são seres que são seres que estão no mundo hiperfísico, derivados da separação da tríade superior do quaternário de um determinado ser, um ser humano, provocando, então, a existência de um Kamarupa. Além disso, no campo mental, nós falamos isso na aula passada, nós temos as criações mentais. A nossa mente pode gerar também
elementais, agora no sentido de criações mentais nossas. Isso. Então, o nosso pensamento pode originar seres que não são seres com consciência, mas podem agir de maneira desumana, é isso? Quando por um pensamento que não é adequado aos princípios da fraternidade, do amor universal e assim por diante. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, porque os nossos pensamentos geram coisas no mundo mental, elementos que têm atividade como se fossem seres viventes, não são seres vivos, são projeções da mente e podem ser enquadrados, então, nessa classificação de elementares. Então, muito cuidado, temos que cuidar com a nossa maneira de pensar, isso é muito importante, então, esse conhecimento. Então, é isso que nós queríamos falar de início sobre a questão dos elementais e dos elementares. O assunto é vasto, né? O assunto, isso aqui está bem resumido, mas quem quiser, evidentemente, se aprofundar, aí pela teosofia e pela eubiose e outras linhas iniciáticas, existe literatura bastante vasta em que a pessoa pode se inteirar, se aprofundar a respeito desse assunto. Nós apenas demos aqui, de maneira bastante sintética, bastante simplificada, a noção da diferença entre elementais e elementares. Ficamos à disposição aí depois para possíveis perguntas a respeito desse assunto. Vamos ver agora um outro termo aqui, seguindo os nossos estudos a respeito desses assuntos relativos à ciência iniciática, sobre o panteísmo. Vamos estudar o panteísmo. Vem do grego pan, que é todo, e theos de Deus. Panteísmo. O panteísmo é um sistema filosófico que identifica Deus com a natureza e vice-versa. E em virtude do qual a natureza é apenas o aspecto físico, a manifestação visível ou corpo da divindade suprema. Ou melhor dizendo, da alma do mundo, princípio infinito e onipresente que tudo anima. Isso aí é o princípio básico do panteísmo. Mas é claro que dentro do panteísmo, se a gente analisando, se a gente for investigar, existem várias correntes dentro do panteísmo. Quer dizer, vários grupos de pensadores, de pessoas que pesquisam, que têm várias ideias a respeito do panteísmo. Nós vamos já chegar nesse ponto. Né? Segundo os ensinamentos do Bhagavad Gita, que é uma obra célebre da Índia, né? Bhagavad Gita, que todos devem ler, porque é uma obra magnífica. Né? Então, segundo os ensinamentos do Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, muitos dizem, né? A divindade suprema, Brahma, o absoluto, é de uma só vez espírito e matéria. É isso? Então, Brahma, né, que é justamente o primeiro trono, ele é espírito e matéria ao mesmo tempo. Matéria e espírito, na verdade, não são opostos, eles fazem parte do mesmo sistema. Matéria e espírito fazem parte do mesmo mecanismo, eles se equivalem. Né? E tanto que a própria ciência acadêmica, com Einstein, chegou à conclusão que matéria e energia representam a mesma coisa. Né? Matéria pode ser transformada em energia, energia pode ser transformada em matéria. Então, é um ponto, um passo que a física, é isso, através da física einsteiniana, deu para o entendimento o entendimento da natureza dessa polaridade entre a matéria e a energia. E a mesma coisa, por similaridade, existe essa polaridade espírito e matéria. Então, não existe espírito sem matéria, nem matéria sem espírito. Os dois se equivalem, os dois se conjugam, constituindo uma única coisa. Isso equivale a entender o que é a polaridade. É isso? Para entender perfeitamente essa integração
entre espírito e matéria, é necessário ter uma perfeita compreensão da questão da polaridade. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou que ele queria que todos os discípulos entendessem a questão da polaridade. Então, ele afirmou: quem entende a polaridade entende tudo. Nós não entendemos ainda. Nós não entendemos ainda, né? Tanto que nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa de entender a relação que existe entre bem e mal. Nós não sabemos exatamente essa diferença. Temos a impressão que sabemos, mas se nós pegarmos um fato qualquer, ocorrido aqui no planeta Terra, e submeter à opinião de 100, 200 ou 300 pessoas, e perguntando a elas o que eles acham, se é bem ou mal, muitos vão dizer que aquilo é bem, outros vão dizer que é mal. Então, as opiniões são, às vezes, contrárias a respeito do mesmo assunto. É isso? Isso indica, então, a diversidade de concepção de bem e mal que existe na questão da polaridade, né? Na verdade, não é o bem e o mal, é o necessário. O que acontece não é o bem e o mal, é o necessário. Né? O mal faz parte desse projeto, assim como o bem. Né? Mas a divindade utiliza esse jogo da polaridade como um agente necessário para produzir a evolução de tudo, dos seres humanos e de tudo. Né? Sua natureza inferior, a matéria, é a origem ou matriz de todos os seres, enquanto sua natureza superior, espiritual, é o elemento vital que os anima e sustenta. Brahma é, portanto, o grande todo, a causa eficiente e material de todas as criaturas e de todas as formas de matéria, ou, segundo se expressa numa comparação gráfica, é o oleiro e o barro é usado para fazer a vasilha. Isso aí está, como diz aqui a literatura, né? Essa questão. Agora, a gente vê muitas vezes na literatura, ou em alguns trechos de conceitos, dizendo que reunindo tudo dá origem a Deus, o panteísmo. Tem uma ideia de panteísmo, diz que a soma de tudo é Deus. Não é verdade. Isso aí. Das várias concepções que tem sobre o panteísmo, existe uma em específico que diz o seguinte, que a soma de tudo que existe no mundo é Deus. Então, Deus é a soma de tudo. Não, não é. Não é assim. Porque Deus cria diversidade, mas não se divide. Deus é uno, ele não se divide. Então, Deus projeta a diversidade, né? Nós vivemos no mundo da diversidade, né? Olha quantas coisas nós temos, né? Plantas, animais, minerais, uma série de processos evolutivos, né? Raças evolutivas, raças-mãe, etc. Uma diversidade enorme de coisas. E no universo, então, nem se fala, né? Só pela astronomia, que é a parte física do universo, a gente vê a diversidade que existe no universo, né? Galáxias, bilhões e bilhões de galáxias, bilhões, trilhões de estrelas, e, consequentemente, claro, um número incontável, infinito de planetas que nós nem temos ideia do que é. Né? Mas isso tudo, veja bem, Deus, a divindade, o eterno, origina a diversidade, mas ele não se divide. Ele mantém a unidade. Então, qualquer partícula desse universo, seja por menor que seja, um elétron, uma partícula subatômica, ele tem a divindade em si, a unidade. Então, Deus produz a diversidade, mas não se divide. E nós também, não é verdade? É por isso que Jesus nos deixou esse ensinamento. Vós sois deuses. Olha o que Jesus falou. Vós sois deuses. Nós, seres humanos, temos Deus inteirinho dentro de nós. Só que não temos consciência disso. E é claro que o projeto de iniciação consiste em elevar o nosso estado de consciência, de autoconhecimento, a fim de conhecermos o Deus que existe dentro de nós mesmos. Então, isso aí, eu quero fazer somente essa conotação a respeito do panteísmo. Né? É claro que Deus é tudo, mas não é a soma de tudo, não. Não é assim. Deus é uno. É a unidade, né? Tanto que a gente vê em diversas correntes de pensamento as pessoas, estudiosos falando assim, somos todos um. Somos todos um. Todos nós temos a unidade dentro de nós. Não somente os seres humanos, mas qualquer partícula do universo tem a unidade dentro de si. A divindade.
Então, agora tem, claro, a gente, por decorrência do panteísmo, tem o panteísta. O que é o panteísta? Aquele que professa o panteísmo, aquele que segue a noção do panteísmo. Aquele que identifica Deus com a natureza e vice-versa. Então, o panteísmo, ele vê Deus na natureza. O povo costuma impugnar o panteísmo e julgá-lo reprovável. Porém, como pode um filósofo considerar a divindade como infinita, onipresente e eterna e não considerar a natureza como um dos seus aspectos e não considerar que ele anima cada um dos átomos da natureza? Então, aí está. Então, o panteísta acredita que tudo, Deus está na natureza, em tudo que existe. E é verdade, nada acontece por acaso. Tudo que existe não existe por si mesmo. É isso? Tudo que existe é projeção da divindade, através de arquétipos. É isso? Através de formas, vamos dizer formas, né? Arquétipos. Aquilo vai se projetando através dos níveis sequenciais até formar as coisas que existem no mundo objetivo. E também no mundo acima do mundo objetivo. Tudo é formado através dos arquétipos. Nada acontece por acaso. Então, tanto que, se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos ver, né, um dos conceitos de Salomão, em Eclesiastes. Em Eclesiastes existe uma afirmação de Salomão. Salomão afirmou o seguinte: não existe nada de novo sob o sol. Não existe nada de novo sob o sol. Então, o ser humano não inventa nada, não cria nada, não gera coisa alguma, não é verdade? Um cientista, quando um cientista, um estudioso descobre, inventa um aparelho, ou descobre, idealiza uma teoria sobre um determinado aspecto científico, ele não está criando nada. Ele está apenas servindo de veículo da divindade para trazer aquele conhecimento para a face da Terra. Porque tudo é assim, tudo provém da divindade, em direção do plano físico denso nosso. Denso, que nós vivemos, e também dos planos hiperfísicos, que estão acima de nós e têm uma densidade menor do que a nossa. Então, tudo provém da divindade, né? Então, assim, isso é muito importante, esse entendimento. Por isso que eu digo, eu sempre informo aqueles que estão fazendo o seu processo de iniciação, que é muito importante, a pessoa pode, às vezes, se sentir incomodada pela quantidade de conhecimentos, pela quantidade de nomes, de definições que existem na teoria, né, iniciática, que realmente é uma coisa fora do normal, uma coisa fantástica, né? Quantidade de nomes, de definições, de conceitos, etc. Mas o mais importante no início do processo da iniciação, desse projeto de iniciação, é a mente procurar entender e assimilar como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam, o básico do universo, que significa a manifestação do imanifestado, que é a divindade, para o manifestado, criando os níveis de projeção, hiperfísico, depois físico, né? E vendo que tudo provém da divindade. Então, e como o nosso professor Henrique de Souza nos ensinou, é descida de vida e energia e subida de vida e consciência. Desce vida e energia e sobe vida e consciência. A mônada também, ela está em Brahma, nós já falamos em Brahma. Ela vive em Brahma. Ela é originada no Sol Central. A mônada, ela nasce no Sol Central, vai viver em Brahma. E de lá, quantas mônadas? N mônadas. Na verdade, não existe um número específico para essa quantidade. Sabe-se, através de determinados informes, que é uma quantidade limitada. Existe uma quantidade limitada de mônadas, por exemplo, no sistema solar. É isso? Mas não tem um número específico. Não existe um número específico. Essa mônada em Brahma, ela emite uma projeção sua em direção dos mundos mais densos, até chegar no mundo físico mais denso nosso, que é o mineral. Né? E depois ela começa a retornar o que Jesus chama retornar à casa do Pai. Não é verdade? Tanto é que hoje na internet fala-se muito que nós estamos passando para a quinta dimensão. Não é por acaso, isso aí está se tornando cada vez mais comentado. De alguns anos para cá, de 2 anos e meio, 3 anos, né?
a gente vê na internet muita gente falando, e trabalhos sobre esse assunto, afirmando que estamos passando para a quinta dimensão. E realmente estamos passando para a quinta dimensão. Né? Nós viemos, existem as raças humanas, as raças mãe, né? As raças mãe, estamos na quinta raça mãe. A primeira raça mãe é a primeira dimensão, a segunda raça mãe é a segunda dimensão, a terceira raça mãe, a lemuriana, é a terceira dimensão, já se projetando inicialmente no mundo vital, depois passou para o mundo físico denso. Aí a quarta raça mãe, que é justamente a quarta raça mãe, passa para o mundo mais denso, né? Mais denso. E daí passou, e agora passamos para a quinta raça mãe, ariana, né? E justamente essa quinta raça mãe que está se preparando para atingir um estado pleno na quinta dimensão, que é justamente o plano vital. Mas não para por aí. É isso. O que está na Terra vai naturalmente evoluindo para uma quinta dimensão, depois para uma sexta dimensão, sétima dimensão e assim por diante. Então, quinta dimensão vital, sexta dimensão o plano astral, sétima dimensão o plano mental, de acordo com o conhecimento que nós temos justamente da progressividade das raças-mães nesse processo evolutivo. Né? Isso é muito importante, esse conhecimento, né? Todo, né? Então, a gente vê, é muito importante, como dissemos, a pessoa, no início do seu caminho iniciático, procurar entender como as coisas funcionam. Eu vou repetir, procurar entender como as coisas funcionam. O mecanismo. Entendendo como as coisas funcionam, a divindade no imanifestado, produzindo o manifestado, essa relação que existe entre os diversos planos hiperfísicos com o mundo físico denso, né? Ela entende justamente a inter-relação que existe entre todo esse panorama cósmico, tanto imanifestado e manifestado. Ela não vai entender perfeitamente, mas vai ter uma noção. E essa noção auxilia muito o seu progredir no sentido do seu processo iniciático, né? Do seu projeto de iniciação. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Um outro termo aqui que nós queríamos dar mais um passo para entender é justamente aqui esse termo para. Né? Para significa além de. Né? Para vem do sânscrito infinito e supremo. Em filosofia, o último limite. Para é o último limite. Paran é o fim e a meta da existência. Para é o limite dos limites. A palavra para serve, em geral, para expressar aquilo que excede certa medida, aquilo que vai e se estende além de certo ponto. Então, para significa aquilo que foi além de um determinado ponto. Para. Passou de um determinado limite. Determinado, né? Assim, pois, tem numerosas acepções: superior, supremo, altíssimo, excelso, sublime, excessivo, extremo, último. Outro, ou então estranho, alheio, são diversas concepções do para, né? Diferente, adverso, oposto. Ou longínquo, remoto, passado, antigo, anterior, posterior, ulterior, seguinte, vindouro. Ou então, melhor, pior, ou maior, mais poderoso, mais iminente e assim por diante. Como substantivo, significa o absoluto, o espírito supremo, a bem-aventurança final, a beatitude suprema, a meta suprema, o grau ou ponto mais elevado ou extremo, a matéria ou ocupação principal, aquele ou aquilo que está acima de, ele está no para, além de. No fim de uma palavra composta, significa que consiste inteiramente de cheio, de efeito ou devoto, de atento, dedicado ou entregue a quem tem ou olha esta coisa ou aquela outra coisa com o seu objetivo principal ou supremo. Aí, então, vem o nome de paraíso. Pronto, aí entendemos por que chama-se paraíso. Isso. Então, para além de. Iso vem de Isis, é o segundo trono, a mãe divina. Então, o paraíso é aquilo que está além da mãe divina.
Paraíso é tudo aquilo que está além do segundo trono. Então está a definição do termo para, iso, isis. Então, o paraíso é justamente aquela região que está além do segundo trono, da Mãe Divina. Tudo bem? Aí a gente já viu, a gente entende como as coisas funcionam, né? A religião fala em paraíso, mas não entra nesses detalhes. Normalmente, a religião fala no paraíso, né? Tanto que, quando Jesus, houve um momento em que Jesus falou para um ser que estava com um débito kármico muito grande, mas tinha se arrependido na cruz, né? E foi crucificado junto com ele, né? Então, ele se arrependeu dos seus atos e Jesus, esse homem, falou: mestre, para onde o senhor for, lembra-te de mim. Né? Então, Jesus falou assim: eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso? Ele disse assim: pode estar certo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso, estará a lei de Ísis. Então, o seu karma tinha sido rompido, e ele adquiriu a possibilidade da sua regeneração espiritual. Isso está no Evangelho, justamente. Só que no sistema religioso não se explica esses fatos com essa profundidade. Né? Isso é uma questão muito importante que a gente pode estudar. Bom, agora nós vamos dedicar alguns minutinhos aqui nessa segunda parte, né? Passando para a terceira parte, justamente vendo aqui, dando mais uma sequência sobre a antropogênese. Vamos falar mais um pouquinho sobre a antropogênese. Né? Nossas raças têm origem divina, qualquer que seja o nome que se lhes dê. Trata-se dos rishis ou pitres hindus, dos Shinang e Chang chineses, do homem divino e seus semideuses, de Dingir, Mulil, acadiano, etc., etc. E a história é a mesma em todas as partes. Em todas as partes, em todas as civilizações, a referência é a mesma com relação a esse processo evolutivo das raças-mãe. Cada povo ou nação tem os seus 7 rishis ou manus. Então, todos nos falam das 7 dinastias divinas, descendo do céu e reinando na terra, e ensinando aos homens as ciências e as artes. Muito bem. Então, continuando aqui com esse texto, né, da HPB, Helena Blavatsky, diz assim: a Abissínia já foi uma ilha, segundo o zodíaco de Denderá, planisfério do teto de um dos mais antigos templos do Egito. Os sacerdotes do Egito, 500 anos antes da nossa era, mostraram a Heródoto as estátuas de seus reis humanos e pontífices. Pirones, os arquiprofetas ou Mahashogans dos templos, nascidos um dos outros sem intervenção de mulher, e que reinaram antes de Menés, seu primeiro rei humano. Eram 345 estátuas de madeira em tamanho colossal, cada uma delas trazendo seu nome, história e anais. Referiam-se às 3 primeiras raças ou dinastias que tinham precedido a de Menés, e eram os deuses, semideuses e heróis ou os gigantes primitivos. Entre as inumeráveis hostes de espíritos, entidades que foram ou que serão homens, há algumas incomensuravelmente superiores à raça humana, mais elevadas e santas que o mais sábio e mais santo da terra. Há também os que não são melhores que nós, e alguns muito piores e inferiores ao selvagem mais ínfimo. Esses últimos são os que mais facilmente se comunicam com a nossa terra, os que nos percebem e nos sentem, como os clarividentes os veem e percebem. A estreita proximidade de nossas moradas respectivas e planos de percepção favorece, infelizmente, essa intercomunicação, estando eles sempre dispostos a intervir em nossos assuntos para o bem ou para o mal. Então, isso aí, a gente vê que, pela antropogênese, dá justamente a enorme diversidade de processos evolutivos existentes no universo. Né? Então, nós estamos na Terra, estamos submetidos a um processo de evolução, mas existem outros planetas onde essa evolução está ocorrendo. E existem migrações entre os planetas. Isso tudo sobre a determinação da lei. Não é isso? A lei, evidentemente, determina exatamente essa possibilidade desse intercâmbio entre os planetas. Tanto que aqui na Terra, passando para a 5ª dimensão, aqueles que não estiverem na 5ª dimensão
vibrando com a quinta dimensão, serão dirigidos para planetas de terceira e quarta dimensão. Isso já está definido. O próprio Jesus nos falou isso, né? Justamente a separação do joio e do trigo. Então, isso aí nos revela a imensidade, a imensidão do processo evolutivo no universo e a inter-relação que existe entre os diversos planos evolutivos, entre os planetas e assim por diante. Isso nos dá uma visão fantástica dessa questão evolutiva universal. Se bem que a HPB nos indica que, quando nós falamos de universo, ela está se referindo ao nosso sistema solar. Mas é claro que existem outros sistemas solares, não é isso? Outros planetas habitados, não é isso? Por formas físicas e hiperfísicas, e essa relação essa correlação evolutiva existe entre diversas esferas no nosso universo, de acordo com a determinação da lei cósmica justa e perfeita. Então, é isso que nós queríamos falar aqui na nossa segunda parte, e abrimos agora para a nossa terceira fase do nosso estudo, passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento. Por favor. Muito bom, professor. Tem umas perguntas aqui. Eu já vou estar colocando para o senhor, né, porque o tempo é curto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Bom, a primeira pergunta, professor, é o Guilherme Guazelli que coloca: quem seriam os elementais dos humanos? Ele complementa, professor, seriam os anjos? Não, veja bem, aí está uma pergunta interessante que nós já nos referimos no encontro anterior, né? Existem os elementais da natureza e os elementais encadeados. Nós temos uma estrutura setenária. A física densa e mais 6 hiperfísicas. É um setenário. Agora, esse setenário é constituído por elementais encadeados. Eles ficam permanentemente dentro da nossa estrutura hiperfísica. Por isso são elementais encadeados. Então, basicamente, nós somos um universo, um mini-universo, né? Esse universo pequeno, em relação ao universo total, mas nós somos um mini-universo, né? O macro e o micro-universo, né? E nesse micro-universo, que é a nossa estrutura hiperfísica setenária, estão os elementais. Que no início, os elementais, quando a pessoa não é desenvolvida espiritualmente, os elementais encadeados eles ficam embaralhados, confusos. É isso? À medida que a pessoa vai evoluindo, esses elementais vão evoluindo também. Veja só que interessante. A evolução espiritual da pessoa vai produzindo a evolução dos elementais encadeados que estão dentro dela. De tal maneira que, no início, quando, sob a visão clarividente, um corpo sob a visão clarividente é todo borrado, confuso, as cores não são bem definidas, num ser de natureza superior, tudo está colocado nos seus devidos lugares, as cores, os elementais, então fica tudo perfeito. O setenário fica todo arrumado, tudo arrumadinho, né? Isso aí depende, então, da ação que nós fazemos sobre os nossos chakras também, né? Então, existe a ação realizando a tarefa do desenvolvimento dos chakras. Isso colabora com o desenvolvimento e a ordenação desses elementais encadeados que existem dentro de nós. Então, nós somos um micro-universo. E o nosso processo de evolução espiritual colabora com a evolução de outros seres que estão dentro de nós. Veja que importante, né? É tudo encadeado, né? Por isso que são elementais encadeados. São encadeados com o nosso processo evolutivo espiritual. Então, essa é a resposta que eu poderia dar para o nosso irmão Guazelli Neto. Muito bom, professor. Ô, Gilberto, eu já abri para pergunta. Você tem alguma colocação para fazer até aqui? Oi, Carlos, ainda não. Vamos aí. Vamos? Tá. Ô, professor, tem uma pergunta do Celso Maia. Ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: há alguma referência nos escritos de Helena Blavatsky sobre a Generis? Não, nunca li. Não, né? Nunca li esse termo, nunca li. Já li bastante sobre Blavatsky, sobre os ensinamentos do nosso mestre,
Esse termo, nunca ouvi esse termo. Agora, não quer dizer que não se deva pesquisar, né? Às vezes pode ser um derivado, né, do termo. É questão de pesquisar, podemos pesquisar isso. Mas, de momento, eu não teria uma resposta específica. Tá. O Soudier Felipe, ele pergunta, assim como os cascões se dissolvem, esses seres se dissolvem e depois aglutinados de formas diferentes? É assim, professor? Exatamente, são cascões, né? Isso aí o espiritismo chama de cascões. Esses camarrupas, o espiritismo chama de cascões. Muito bem. São cascas. Na verdade, são cascas apenas. Né? Eles não têm. Por que são cascões? São cascas. Não tem a interioridade, que é justamente a tríade superior. A essência divina não está neles. O nosso mestre define inteligência de uma forma bastante inteligente, de uma forma bastante interessante. Ele diz: a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Veja bem, a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Se a tríade não está mais projetada, então a inteligência desaparece. Né? Esses seres não são inteligentes. Os cascões, os camarrupas, não são seres inteligentes. Eles guardam apenas aquelas relações das experiências que aquele ser humano que estava relacionado com esse cascão teve no passado, mas age de maneira aleatória, sem noção de bem, de mal, de consequência. Então, não tem nenhuma. Eles agem apenas para se manter vivos no nível cristão. O cascão ou camarupa, ele trabalha para sugar energia. São o quê? São parasitas. É isso. Sugam energia para se manter vivos, mas é inevitável esse processo de degeneração. Eles vão se dissolvendo, e depois são jogados no cone sombrio da Lua, conforme o nosso mestre nos ensinou. Isso tudo, cone sombrio da Lua, porque vai tudo para a Lua. A Lua é um repositório de tudo aquilo que sobra da Terra, que não tem utilidade evolutiva. Agora, é claro que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é a lei de Lavoisier, né? Repetindo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É claro que tudo isso que é projetado na Lua, que eu não sei bem o que é, somente os mestres poderiam, os deuses poderiam dizer isso, esses elementos que sobram desses processos que são jogados na Lua, eles são reconduzidos, né? Nada se perde, são reconduzidos para outro processo evolutivo que realmente não há nenhuma referência, nem na teosofia, nem na eubiose, nenhuma referência a respeito de como ocorre isso, como faz, etc. É claro que os mestres têm conhecimento disso, mas nós não estamos ainda em condições de entender esse fato. É a resposta que eu poderia dar ao nosso irmão Felipe. Muito bom, professor. O Celso Maia, professor, ele complementa, né? Se não há referência nos escritos de HPB sobre a gêneres, é possível fazer uma abordagem sobre isso? Seriam camarupas? Estão em qual classe de elementares? Praticam o bem ou o mal? Não, veja bem, eu me referi apenas ao nome agêneres. Eu não tenho informações a respeito desse termo. Mas eu vou pesquisar. Veja bem, a gente está sempre aprendendo e estudando. Então, eu vou pesquisar em algum lugar essa noção dos agêneres. Né? Deve ter alguém que usou, não sei. Eu nunca li na teosofia da HPB esse nome agêneres. Nem o professor falando agêneres. Eles falam de elementares, camarupas, etc. Né? Os espíritas falam de cascões, né? Agora, o termo agêneres eu nunca li, mas não estou dizendo que isso não tenha um significado. É necessário pesquisar e ver onde está, se existe isso em algum ponto, né? Então, e ver o significado. Né? Então, eu não estou dizendo que não é possível fazer uma abordagem sobre isso. É impossível fazer sobre o nome, agêneres. É uma denominação em que eu não estou encontrando ligação com a teosofia e com a eubiose. Eu nunca vi esse nome, agêneres. Mas é questão de pesquisar para ver se tem alguma coisa, alguma relação. Então, professor, na internet tem o seguinte: a gêneres, segundo o Espiritismo, seria um espírito momentaneamente materializado, assumindo as formas de uma pessoa encarnada, ao ponto de produzir uma ilusão completa.
O assunto é abordado por Allan Kardec no livro dos Médiuns. Então, está aí, está aí. Então, está aí a resposta. Está aí a resposta. Então, é questão de pesquisar. Então, a gêneres é um termo usado, conforme essa informação, né, quando o nosso irmão falou, a gêneres foi uma denominação utilizada por Allan Kardec para justamente determinar algo hiperfísico que momentaneamente assume as formas de uma pessoa encarnada, ao ponto de produzir uma ilusão completa. Então, aí já está uma explicação. Aí, o nosso irmão achou na internet. É questão agora de aprofundar esse assunto e de ver. Então, não é impossível a gente estudar isso. Então, está a indicação, Allan Kardec, né? É questão Isso. de investigar. Ô, professor, Devemos dizer o seguinte, olha, a gente pode... gêneros é genética, né? A gênero é aquilo que não foi criado, aquilo que não foi... Isso. É isso? A gênero. Né? A gênero. A gênero, o que é? É o negativo, né? Gênero, aquele que foi gerado, né? Aquele que não foi gerado, né? Ele não foi gerado para uma determinada função. Então, normalmente, o Kamarupa ele não tem essa função genesíaca que nós temos no processo evolutivo. Ele está fora da evolução. O Kamarupa está fora da evolução. Né? Então, nesse sentido, coincide com essa ideia de agênere, conforme o nosso irmão achou na internet. Né? Então, agora, nós podemos verificar, na eubiose existem indicações de que os Kamarupas não são apenas figuras hiperfísicas. Na eubiose existem indicações que existem seres encarnados que têm Kamarupa em si. Ele não tem uma alma dentro de si. Ele é um Kamarupa encarnado. Isso é um conhecimento que existe dentro da eubiose. E o nosso mestre falou, isso ele deixou escrito nas suas orações, que nessa passagem do 2º para o 3º milênio, os Kamarupas se tornariam muito frequentes na esfera humana. Isso ele deixou escrito. A quantidade de Kamarupas seria muito grande, justamente para colaborar com as forças das sombras, a fim de produzir a degeneração das instituições. Tudo bem? A fim de colaborar com as forças das sombras para provocar a degeneração das instituições. Isso nós vemos no mundo com bastante clareza o que estava acontecendo, né? Uma degeneração das instituições. Inevitavelmente, a gente vê isso, né? No mundo inteiro, né? É o processo de fim de ciclo. Vivemos o fim de ciclo no processo que Jesus falou, é o processo de separação do joio e do trigo para o mundo caminhar para uma 5ª dimensão. Então, está um caminho para o estudo dos agêneres, né? Conforme está na pesquisa que o nosso irmão Carlos fez, né? na internet, é um campo de pesquisa. A gente vê, por aí a gente vê que o estudo é enorme, né? É uma quantidade enorme de conhecimentos a serem estudados e que cada vez que a gente estuda um determinado assunto, vão surgindo novas questões, novas denominações, novas possibilidades de estudo para ampliar o conhecimento. Muito bom, professor. O Guazelli coloca, 3005 não teremos mais? Mais o quê? Esses elementares, esses Kamarupas, esses... Não, veja bem. A tendência em direção do 3005 é uma tendência para a 5ª dimensão. Então, está havendo uma seleção, já está havendo uma seleção na Terra, né? Aquilo que não estiver condizente com o processo de uma nova civilização está sendo afastado da Terra e levado para mundos menos evoluídos do que a Terra. Isso é evidente. Então, a tendência em relação ao ano 3005 é cada vez mais a Terra se tornar vibratoriamente compatível com a 5ª dimensão, a tal ponto de nós termos o início de uma nova civilização. Então, é claro que a gente pode, de maneira bastante prática, entender que no ano 3005 nós não teremos a ação dos Kamarupas, das forças das sombras, do jeito como a gente vê hoje. Não teremos, não. Tanto que o nosso mestre afirma, isso ele deixou escrito na revelação, que no ano 3005 a Agartha virá para a face da Terra. Ou seja,
o ser humano entrará em contato direto com os seres lagartinos. Então, existe uma correlação muito grande vibratória entre a face da Terra e os mundos internos, os mundos superiores. E, evidentemente, seres de elevada hierarquia se projetarão no nosso plano para completar esse processo de evolução da humanidade daquela época, que sobrar, né? Em direção da quinta dimensão. A gente não para por aí, vai para a sexta dimensão, sétima dimensão. Mas mesmo aqueles que são retirados da Terra não perdem a possibilidade de evolução. É isso? A lei cósmica é justa e perfeita, e age sobre o amor e o perdão. Não é verdade? O amor e o perdão é básico na lei, no eterno e na lei cósmica, né? Então, aqueles que foram retirados da Terra em direção de mundos menos evoluídos, eles vão ter a oportunidade. Agora, eu não estou dizendo eles, estou dizendo sobre nós. Nós não sabemos quem fica, quem vai. Ninguém pode dizer eu vou, ou eu fico. Não, isso quem diz é a lei universal que sabe. Nós não sabemos. Nós sabemos que a seleção já está ocorrendo. Agora, todos recebem a possibilidade da evolução, isso é muito importante, né? Ninguém fica desvalido, ninguém fica sem receber a possibilidade de atingir atingir aquele estado que Jesus falou, a volta à casa do Pai. Todos terão a mesma oportunidade, mesmo os exilados da Terra, né? Isso não é algo que está acontecendo na Terra, isso acontece no universo como um todo, é um processo evolutivo, é um mecanismo de ação que ocorre no universo inteiro. É o que eu posso falar, então, para o nosso irmão Guazelli Neto. Muito bom, professor. O Guazelli também coloca o seguinte: na constante C de Einstein não existe polaridade? Veja bem, Einstein abriu o caminho dentro da ciência acadêmica para o entendimento dessa questão da polaridade. Não é isso? Então, a teoria de Einstein realmente abriu essa possibilidade, né? E essa relação, a relação que a Einstein faz entre matéria e energia é justamente a luz. É isso. Aí entra o conceito einsteiniano, que é isso aí, segundo a ciência acadêmica, já está provado. Isso já está provado cientificamente, que as ideias de Einstein estão corretas, né? Então, Einstein diz o seguinte: a matéria, o limite material da velocidade material no nosso sistema é justamente a velocidade da luz. Nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Tudo que se aproxima, que atinge a velocidade da luz, ela atinge uma densidade infinita e transforma-se em energia. Repetindo, atingida a velocidade da luz, a matéria atinge uma densidade infinita e transforma-se em energia. Então, a polaridade a gente vê. Por Einstein existe energia e matéria. Mas, da mesma forma que matéria transforma em energia, energia pode se transformar em matéria. Eu já li relatos de físicos. O assunto é muito profundo, somente os especialistas poderiam dar uma informação mais profunda. Tem que ser um físico atômico, que estuda física subatômica, né? Física quântica e assim por diante, né? Mas eu já li relatos de que no mundo, na ciência acadêmica, já se conseguiu converter energia em matéria. Veja bem, mas em quantidades mínimas, microfísicas. Isso eu já li de especialistas, físicos especialistas no assunto, falando que já se conseguiu transformar energia em matéria. Isso. Então, aí está especificado, então, essa questão da polaridade. Então, Einstein entrou nesse assunto, né, dando esse caminho de entendimento da polaridade. Mas para a ciência, é apenas um passinho foi dado, um passo pequeno foi dado para esse entendimento, porque o entendimento da polaridade vai muito mais além do que a teoria da relatividade. Muito bom, professor. Agora, passando para a pergunta do Sodier Felipe, assim como somos feitos de poeira estelar, a alma é feita de poeira astral, ele continua, já que se abandona os corpos inferiores? Veja, pode pôr aqui,
Assim como eu sou feito de poeira estelar, a alma é feita de poeira astral. Veja bem, nós somos feitos de poeira estelar. A nossa constituição física, o planeta Terra, por exemplo, a gente vem do Sol. Tudo que nós temos aqui materializado na Terra provém do Sol. É isso? O que é o Sol? É uma bomba atômica invertida. O Sol é uma bomba atômica invertida. A bomba atômica produz a desintegração. É isso? O Sol produz a integração. A bomba atômica, ela desorganiza, ela explode. O Sol não, ele organiza. Tanto que o elemento mais proeminente do Sol é o hidrogênio. Depois vai formando o hélio, depois vai formando o carbono e outros elementos, né? Isso tudo vai sendo transferido para os planetas. Tudo que está nos planetas foi originado no Sol. É isso? Então, por isso que somos feitos de poeira estelar. Nós somos feitos, viemos do Sol. É isso? Viemos do Sol. E não só isso também, não só isso. Espiritualmente, nós estamos relacionados com o Sol também, né? Existia um filósofo na Antiguidade, na Grécia, que ele dizia que existia, agora me escapa o nome acho que foi Plutarco, se não me engano. Ele diz que existe uma relação entre o Sol e a Terra, e que as consciências circulam, vão e voltam do Sol para a Terra, né? Isso aí coincide com a visão a escada de Jacó, né? A escada de Jacó. Ele viu isso, né? Anjos descendo e subindo na escadaria, né? Então, isso também nos remete àquela ideia da relação entre o mundo inferior, denso, e o mundo superior, né? Deífico, né? Então, existe essa relação. Agora, somos feitos de material proveniente do Sol, é isso? E somos provenientes também de material espiritual proveniente do Sol. E sabemos que o Sol é o segundo trono. O que é o Sol? O Sol é o nosso segundo trono. O nosso mestre, veja bem que interessante, o nosso mestre diz o seguinte: a cor do Sol não é amarela. Isso ele deixou em revelação. O Sol não é amarelo, é azul. Ele falou em revelação. O Sol não é amarelo, é azul, porque é o segundo trono, é a mãe divina. Então, o Sol é o segundo trono. Então, a cor dele é azul. É claro que tudo que está na Terra de físico, os elementos são derivados do Sol. E também as energias espirituais são derivadas do quê? Do segundo trono. Tudo vem do segundo trono, não é verdade? E não só o Sol, mas existem outros sóis no planeta, no sistema planetário, né? O nosso mestre diz que o nosso Sol, no qual nós giramos, os planetas giram ao redor do Sol, né? O nosso Sol gira ao redor de Sírius. Sírius, que é uma estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. O Cão Maior. O Cão Maior que está relacionado com o terceiro trono na Terra. Com o terceiro trono. Então, ele diz que o Sol e mais 6 sóis, totalizando 7 sóis, giram ao redor de Sírius, que é uma estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. E o nosso mestre diz em revelação também que Sírius é constituído por uma quantidade enorme, a gente nem pode considerar a quantidade de seres de elevada hierarquia. Sírius. Então, o Sol gira ao redor de Sírius, não é verdade? Então, é uma estrela que tem um componente muito mais elevado espiritualmente do que o nosso próprio Sol. Tudo isso acontece no universo, né? Isso acontece no universo todo, né? Existem sóis e sóis, cada um no seu processo evolutivo, no seu objetivo, etc. Agora, no nosso sistema solar, o nosso Sol corresponde justamente a Ísis, que é justamente de cor azul, né? Tanto que na Igreja Católica nós temos a Nossa Senhora. Se a gente for na Igreja Católica, a gente entra, vê o altar, vê a imagem de Maria e ela está com um manto. O manto dela, qual é a cor do manto? É azul, justamente. Por quê? Justamente a mãe divina, relacionada ao segundo trono, de cor azul. E o nosso mestre diz que isso aí pode se constatar, mas o nosso mestre diz que, na verdade, o manto de Maria é azul por fora e amarelo por dentro. É amarelo porque é relacionado com o primeiro trono, Brahma. Então,
Brahma, o amarelo, Vishnu, o azul, e depois o vermelho relacionado com Shiva, que é o terceiro trono, né? Então, isso aí tudo se interrelaciona. Então, é o que eu posso falar para o nosso irmão Felipe. É um assunto muito vasto, muito extenso, né? Precisa muito estudo. Felipe, nós entendemos apenas migalhas. A verdade é a seguinte: nós entendemos migalhas disso, migalhinhas, né? A tal ponto que Sócrates foi muito sincero, né? Quando ele falou: tudo que sei é que nada sei. O grande sábio, né? O maior sábio de Atenas na época, Sócrates, ele falou assim: tudo que sei é que nada sei. E é o que nós devemos pensar. Agora, nós temos a potencialidade da sabedoria. Aí sim, nós temos a potencialidade para entendermos o Deus que existe dentro de nós e atingir o conhecimento divino superior. Ou seja, como Jesus falou, a volta à casa do Pai. Muito bom, professor. Agora tem uma pergunta do Jorge Vinícius Borges Lima. Dessa forma, nós também somos uma síntese do próprio Sol em manifestação na face da Terra, pois nós estamos materializados e integrados no plano evolucional, professor Walter. Veja bem, o Sol, veja bem, nós somos o quê? Projeções da mônada. Onde está as mônadas estão onde? Em Brahma, primeiro trono. Agora, as mônadas vêm, desce do primeiro trono, passa pelo segundo trono. As mônadas não, as projeções da mônada vêm de Brahma, passam por todo o mundo paranirvânico, isso, depois passa pelo segundo trono e atinge o terceiro trono até atingir o mundo físico mais denso nosso, que é o mineral. Então, nós somos, veja bem, nós somos uma projeção do Sol, espiritualmente. Nós somos uma projeção vindo não somente do Sol, mas do primeiro trono, que é Brahma, passando pelo segundo trono, que é a Mãe Divina. É isso? Então, nós estamos materializados e integrados no plano evolucional. Claro, o nosso processo evolucional é determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Agora, qual é o motivo disso? Ninguém sabe. Agora, se você me perguntar por quê, eu vou dizer, não sei. Agora, vamos na teosofia? Vamos analisar Blavatsky. Existe na doutrina secreta, Blavatsky diz que essa ligação que existe entre o imanifestado e o manifestado é o maior mistério a ser desvendado pelas consciências. E eu entendo da seguinte maneira: não é a consciência humana, não, as consciências do sistema solar. Nós não entendemos isso. É o grande mistério, essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. É o grande mistério que existe e nós não entendemos. Mas o caminho da iniciação é uma porta de entrada para o acesso a esse entendimento. Isso sem dúvida nenhuma. Como Jesus falava, volta à casa do Pai. É isso? O entendimento. E cada vez que nós vamos nos aprofundando nesse entendimento, a gente vai entendendo cada vez mais essa questão. Tanto que a gente vê no plano humano, existe a corrente religiosa, que é justamente a corrente exotérica, né? Que é a parte externa, que entende o universo de uma maneira. E a parte esotérica, que é a parte iniciática, que entende o universo de outra maneira, mais profunda. Já entre nós existe essa diferença. Pessoas que entendem o universo de uma maneira e pessoas que entendem o universo de outra maneira, dependendo do seu grau evolutivo com relação à sua iniciação. Então, nós estamos materializados, nós estamos passando pela experiência da materialidade. Estamos passando. A projeção da mônada está passando pela experiência da materialidade. Nós somos seres humanos? Aí a gente pergunta, nós somos seres humanos? Não, nós não somos seres humanos. Isso é a base da ciência iniciática. Isso aí, se nós falarmos isso na rádio ou escrevermos no jornal, vão chamar a gente de louco. Né? Se eu falar isso publicamente na rádio, sem dar uma explicação coerente, vão me dizer que eu sou doido. Se eu disser assim, nós não somos humanos, vão dizer, esse cara é doido, está falando que nós não somos humanos. E não somos humanos. Não somos humanos. O que nós somos? Estamos passando pela experiência humana. Veja bem, estamos passando pela experiência humana,
já passamos, a nossa consciência humana já passou, agora humana passou para a experiência mineral, já passou para a experiência vegetal, e agora passou para a experiência animal, está passando para a experiência hominal. No momento que nós, seres humanos, nos tornamos adeptos, então, o que nós seremos? Seres super-humanos. Estaremos numa condição de existencial acima da existência humana. Então, nós não podemos dizer nós não podemos dizer que um adepto é um ser humano, não. Ele não foi ser humano e nem é algo, ele é algo que está num nível acima do entendimento humano, e assim progressivamente até atingir o conhecimento da divindade. Veja bem, é como as coisas funcionam. Por isso que é muito importante entender como as coisas funcionam. É o caminho aberto para o caminho justamente do projeto de iniciação. Muito bom, professor. Eu vou dar uma olhada, eu vou falar os recados aqui do Conexão 3005, antes de eu dar uma olhada nas perguntas. Então, eu queria falar sobre o último programa do ano, né, da nossa roda de conversa de terça-feira. Então, a nossa roda de conversa agora, terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, no mesmo horário, às 20h40, terá como tema Simbologia do Natal segundo JHS. O Natal é um momento aguardado onde as pessoas celebram o nascimento de Cristo e contam com seus presentes do Papai Noel. JHS nos contemplou com explicações dos mistérios por trás do simbolismo dessas festividades. Quem abordará esse tema são os nossos veneráveis irmãos Elcio de Souza Lopes e Enzio Calanca. Os mediadores, Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, prestigie, o tema é interessante, próxima terça-feira, 19 de dezembro, no mesmo horário, às 20h40. Aí o Conexão vai dar uma pausa, né? E ele volta, acho que vai falar sobre a Shakti no dia 9 de janeiro, mas é um evento assim esporádico. Mas a volta mesmo do Conexão vai ficar agendada para o dia 23 de janeiro de 2024. Aqui já tem um tema, tá? Monumento Biótico, livro arquitetônico. Quem falará sobre esse tema é o Márcio Cambaúba e sua filha Ana Cambaúba, lá de Cuiabá. Então, Carlos, oi. Você tem uma resposta a respeito do 23 de dezembro aí, da direção do Conexão? Então, então, a gente vai ter uma pausa, professor, e só volta em janeiro. Que dia que o senhor quer voltar em janeiro? Depois. Não, veja bem, eu vou seguir a orientação da direção do Conexão 3005, né? Que existe uma direção, né? Eu sigo a direção do canal, né? O que o canal resolver, o dia eu sigo, né? Não sou eu que vai resolver, né? Esse programa, professora, no dia 23, tá? A roda de conversa. A gente pode estar voltando no sábado, dia 20. O Eduardo falou que fica ao critério do senhor. Veja bem. Eu estou falando de dezembro, 23 de dezembro. Não, 23 de dezembro a gente não tem. O Eduardo queria já encerrar agora o projeto de iniciação. Não, vamos deixar já avisado para todos, se vai ter a reunião. Isso. Então, a gente vai ter uma pausa. O último programa, então, agendado aqui no canal Conexão, então, fica sendo esse do dia 23, aí a gente vai ter uma pausa. Não, 23 o que é? Não, espera um pouco. Deixa eu deixar claro. 23 o que vai ter? Não, 23 de janeiro é o que volta, professor. 23 de janeiro? Isso. O último programa que a gente vai ter no ano é esse aqui, ó, do dia 19... Esse aqui? Isso já está definido? 19 de dezembro, isso. Então, esse aqui é o último programa... Isso, do canal Conexão 3005. E na terça-feira vai ter reunião? Na terça-feira agora, dia 19, é a última reunião, roda de conversa. A roda de conversa. Depois não vai ter mais nada.
Não, depois a gente... Aí volta em janeiro. E agora já tem uma data para janeiro para voltar? Aí, do projeto Iniciação, que é o programa do senhor, o senhor vai decidir, professor. Tudo bem. Aí temos aqui, aí temos 6, 13, 20 e 27, né? Aí, dia 6 é dia de Reis, né? De Reis, Já é tempo de festividade, né? Festividade. A festividade natalina termina justamente dia 6 de janeiro, não é isso? Isso. Dia de Reis, né? Aí tem 13, então começa dia 13, dia 20 ou 27, né? Isso. Aí o senhor escolhe. Tá? Podemos começar dia 13 mesmo. Tá, dia 13 de janeiro. Então já vamos deixar divulgado. Se passando as festas, né? Aí já estamos em janeiro de 2024, né? Então já não vamos perder tempo. Dia 13 a gente começa. Isso, dia 13 a gente retoma, então. Então vamos deixar bem claro para todos. Vamos. Sobre o nosso projeto de iniciação, nós voltaremos no dia 13 de janeiro, tá certo? Isso. Esse é o último programa do ano e a gente volta dia 13 de janeiro no mesmo horário, às 20h40. 20h40. Então, porque aí eu já faço a comunicação. Eu já faço a comunicação via internet, né? E avisando todos, para todos ficarem avisados do que está ocorrendo. Isso é muito importante, as pessoas ficarem avisadas do que está acontecendo. Isso. Então, no dia 13 de janeiro. Isso. Eu só queria falar, professor, do Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz lá em São Lourenço, Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. E para mais informações, tem aí o telefone do WhatsApp 35, que é o prefixo de São Lourenço, 99756-6874, e aí o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Então, quem estiver passando por São Lourenço, tem uma filial no departamento da SB em Brasília e 2 aqui em São Paulo, no departamento de Santana e do departamento do Sumaré. E vai ter um programa especial, professor, acho que dia 9 de janeiro, só sobre a Shakti, tá? Aqui no Conexão 3005. Tudo bem. Então, a gente volta dia 13 e 13 de janeiro. Isso, 13 de janeiro. E esse daqui é o último programa de roda de conversa, agora dia 19 de dezembro. 19, tudo bem. E o próxima roda de conversa, então, vai ser só em 23 de janeiro de 2024. Okay? Tudo bem. 23 de janeiro de 24, né? Isso. A próxima roda de conversa, tudo bem. A Gil Tomé já colocou, 9 de janeiro tem uma live com a equipe Shakti Nova Era em São Lourenço. Prestigie. Então, essa live, professor, vai ser transmitida pelo canal Conexão 3005. Então tá bom, tá ótimo, então. Isso tudo já vai ser tudo divulgado. Isso, essa live da equipe Shakti Nova Era vai ser vai ser transmitida aqui pelo Então, com relação aqui ao projeto de iniciação, nós vamos dar uma pausa, não é isso? Vamos. E voltamos dia 13 de janeiro. Isso, 13 de janeiro de 2020. Dia 6 é dia de Reis, né? Isso. Né? Dia 13, aí já estamos já no ano novo, né? Isso. Fora das festividades. Isso mesmo. Professor, estouramos um pouco o horário, peço desculpa aí para o pessoal está agradecendo, professor. Tá? Eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana e um bom Natal, um bom Ano Novo, né? Vamos mentalizar coisas boas para 2024, né? Para o nosso Brasil, para as crianças, para os jovens do mundo inteiro. Boa noite. Oi. Só quero fazer um comentário aqui sobre o Guazelli Neto, né? Ele falou assim, cadê a aula sobre o saque contra o futuro? Isso, ele está esperando essa aula, professor. Vai, né? Ele está esperando essa aula. Mas eu devo dizer que eu já dei várias explicações sobre o saque contra o futuro, né? Agora, vamos continuar. Agora, eu não sei se vai dar para fazer uma aula só, uma exposição só sobre o saque contra o futuro, né? Aí seria muito extenso, né? Uma aula só sobre isso, né? Mas nós vamos abordando o saque contra o futuro à medida que for necessário, né? Então, eu acho que não é necessário
um dia específico para o sacocultura. Eu já dei várias explicações, mas eu prometo para o Guazelli Neto que eu vou voltar novamente ao assunto, né? Nessa parte inicial do programa, eu vou voltar novamente sobre o sacocultura e fazer explicações, retomar as explicações. Isso eu prometo para o Guazelli Neto. Ok, mais uma vez, boa noite a todos e obrigado pela participação de todos. É com você, Gilberto. Bom, quero agradecer a presença de todos. Temos ainda mais um programa esse ano aí na terça-feira, né? Aliás, um tema interessante, vai falar sobre o Natal. Então, vale a pena prestigiar. E a gente vai ficar pouco tempo fora também, né? Dia 13 a gente já está de volta, então é rapidinho. O tempo passa rápido, então é só um intervalo mesmo para dar uma respirada. Para quem vai ficar aí no canal, quero deixar a dica que é o seguinte: o projeto Iniciação, ao longo de 2023, né? Falando desse ano corrente, a gente tem aí aproximadamente, não sei agora, mas estava fazendo as contas, aproximadamente 45 programas, em média, se a gente contar desde o começo do ano. Então, nós temos aí material, o professor estava falando agora há pouco, né, da pergunta do Guazelli, sobre o saco, que já falou. Então, assim, nós temos aí programa para você maratonar, ao invés de ficar na Netflix, pode até ficar, né, mas dá uma dividida, né? Então, tem muita informação, tem muita coisa. Aproveita o final do ano. Agora, no final do ano, o pessoal tira férias coletivas nas empresas, os professores tiram férias, muita gente tira folga, né? Então, quem de repente perdeu, quem de repente está chegando agora e eventualmente quer se atualizar e ver os programas, é só entrar aí no canal, faz aí uma programação, tem muito material, e é aquilo que eu sempre repito aqui: o material que nós temos no nosso canal é um material que ele tem uma autoria exclusiva, uma autoria própria do professor Walter, e com muito conteúdo, e vale muito a pena. Então, fica aí essa dica enquanto a gente não volta, né? Enquanto a gente não retorna aqui a nossa programação, que vai ser muito rápido, retorne os programas, tem toda a programação, bastante conteúdo. Quando a gente retornar a nossa programação aqui ao vivo nas terça-feiras, você já vai estar afiado e com bastante informação e um monte de dúvida para mandar aqui para o professor. Então, além disso, Gilberto, já nesses 2 anos de conexão, nesses 2 anos de projeto de edição, já estamos no 87, né? Número 87. E, eu não sei o número total do Conexão 3005, tem as reuniões de terça-feira, então a quantidade deve estar mais de 100, com certeza mais de 150, 160 gravações aí, né? Então tem um material enorme para quem quiser estudar, né? Sobre vários assuntos, e especificamente falando do canal do Projeto de Iniciação, nós temos 87 vídeos à disposição. Como o nosso irmão Gilberto Castilho, ele contou 45 este ano, né? Mas são, na verdade, nesses 2 anos, nós estamos no 87º programa, né? Então, isso aí tem material aberto aí para quem quiser estudar, né? Mas isso não quer dizer que o assunto para. Na verdade, o assunto é inesgotável. É inesgotável, né? Quanto mais se fala, mais coisa tem para falar. Então, aí, alguma coisa mais, Gilberto Catira? É isso, professor. Da minha parte é isso. Boa noite a todos e para o senhor. Uma boa noite e Feliz Natal. Então, muito obrigado ao meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos, o Carlos Nascimento, a Daniela, todos os nossos irmãos que colaboraram com o canal 3005. E eu digo, aí eu tenho que dizer, Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo, né? Vamos começar o 2024 a todo vapor, e luz, paz, até o dia 20, aqui no projeto de iniciação, até o dia 13 de janeiro, estaremos de volta, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.